Olá, graça e paz, eu sou a irmã Sunamita Alves e nós estamos na aula bônus do curso Cosmovisão, Pensando o Mundo Biblicamente. E nós estamos aqui para falarmos um pouquinho mais a respeito desse assunto tão importante. Vamos relembrar o que é cosmovisão? Segundo Sayre, é um compromisso do coração. É o entendimento que se tem do mundo, de si e do outro, que pode ser consistente ou inconsistente, verdadeiro, parcialmente verdadeiro, falso ou parcialmente falso. Então nós precisamos compreender quem nós somos a partir do que é o mundo. E relembrando aí o que nós estudamos, e nós já entramos na questão do realismo e do idealismo. Se nós partirmos do entendimento idealista, nós olharemos o mundo com dúvidas. Será que realmente é desta forma que eu estou vendo? Porque a minha percepção é duvidosa. Mas o realismo traz a percepção de que o mundo existe, que é ele que projeta em nós tudo que nós vemos. Então nós temos aí uma certeza de tudo que está à nossa volta. Trazendo um maior esclarecimento e um entendimento, nós podemos ver como se estivéssemos ao redor de uma mesa, por exemplo, um idoso, um jovem, uma pessoa do Oriente Médio, uma pessoa, por exemplo, um brasileiro, uma brasileira, todos nós estamos à volta de uma mesa. E nessa mesa tem um globo. Então nós podemos olhar esse globo com a nossa percepção pessoal que cada um tem. Mas isso não muda o fato de que existe um globo sobre a mesa. Esse é o entendimento do realismo e esse é o entendimento que nós temos a certeza a partir do mundo, de que nós podemos conhecer a verdade, o absoluto e não a dúvida, né, que é aí constante daqueles que acreditam que nada é provável, já que a nossa visão é duvidosa. Mas hoje eu quero compartilhar com vocês algo bíblico, algo que aconteceu e que um contexto em que nós venhamos a entender como é que nós podemos trabalhar a cosmovisão no nosso dia a dia, a partir do livro de Atos. O historiador Lucas e médico, ele traz o relato de Paulo, do apóstolo Paulo. Em Atos 17, eu quero ler alguns versículos com vocês. Lucas vai dizer que Paulo chega à cidade de Atenas, uma cidade totalmente tomada por ídolos, por todos os tipos de deuses. Os atenienses eram tão idólatras, eles eram tão voltados a essa ideia do misticismo e dos deuses de uma tal forma de que lá havia também um altar ao Deus desconhecido, porque eles pensavam, vai que nós esquecemos algum Deus e ele venha se irar contra nós, então vamos fazer aqui um altar do Deus desconhecido. Há um livro que retrata muito sobre isso, que é o Fator Melquisedeque. E esse livro ele traz, né, algumas histórias a respeito de o porquê de estar ali um altar ao Deus desconhecido. E Paulo aproveita aí essa entrada que os atenienses têm para proclamar o verdadeiro Deus. Então, como eu posso, como cristã, me envolver na questão da cosmovisão? Como isso faz parte de mim proclamar o verdadeiro Deus? Como Atenas, hoje nós vivemos em um mundo, em um tempo em que as pessoas são também acentuadamente religiosas. Elas adoram a todos os tipos de deuses, ao Deus homem, ao Deus natureza, ao Deus ciência
e por aí vai, ao deus educação, elas erigem para si diversos deuses. Então, como eu posso me aproximar de cada uma delas, revelando o verdadeiro Deus? Paulo vai mostrar em Atos 17. Vamos ler alguns versículos? Nós estaremos lendo a partir do 16, do versículo 16. Enquanto Paulo esperava por eles em Atenas, sentia grande indignação, vendo a cidade cheia de ídolos. Por essa razão, discutia na sinagoga com os judeus e os gregos tementes a Deus, e todos os dias na praça com os que ali se achavam. Ou seja, Paulo chega na cidade de Atenas, mas ele não fica à parte da realidade da cidade de Atenas. Ele não se isola somente na congregação, que era na sinagoga dos judeus, mas ele vai se envolver na praça. E aqui, abrindo parênteses, essa praça não era como a praça de hoje, ali só algo leve, né? Flores, os canteiros, não. A praça de Atenas era um lugar onde os filósofos, onde os homens que estavam sempre à busca de conhecimento se reuniam para discutir novas ideias. Isso era muito importante para o povo de Atenas. E Paulo, ele se envolve naquilo e ele passa a observar. E aqui eu quero trazer o segundo ponto. Por que eu devo me envolver com a cosmovisão? Por que você deve se envolver com a cosmovisão? Porque se envolver com a cosmovisão é ter ciência do que está acontecendo no mundo, é ter ciência do que está acontecendo e das ideias dos homens, da ideia verdadeira que é a partir da ótica cristã do nosso Deus, e é a indignação de não aceitar que os homens continuem cheios de ídolos. A partir desse curso você vai poder se envolver na cosmovisão, não para mostrar para a irmã ou para o irmão que você está ascendendo na sua inteligência ou buscando conhecimentos por buscar conhecimentos, mas para, como o apóstolo Paulo, haja em você o produzir da indignação, ou seja, da percepção de que algo está errado com o mundo, de que algo está errado com aquilo que o professor leciona, de que algo está errado com aquilo que é feito com a política, de que algo está errado com aquilo que é feito com a saúde, com a educação e com todas as coisas, com o esporte. Então, Paulo, ele observa tudo isso, ele enxerga tudo isso e o coração dele produz indignação. Mas não é uma indignação humana, é uma indignação espiritual por ver que todo aquele povo, por mais inteligente que fosse, estavam caminhando na escuridão. E ele parte para a demonstração daquilo que era verdadeiro. Então, nós precisamos nos envolver com a cosmovisão, porque nós precisamos mostrar ao mundo aquilo que é verdadeiro. Nós precisamos, mais uma vez, salgar e iluminar este mundo, preservá-lo de toda a podridão. E podridão é essa que nós podemos ver em todas as áreas da sociedade. Então, faz parte daquilo que eu sou, daquilo que você é, cristão, trazer o entendimento, o esclarecimento daquilo que é verdadeiro. E o apóstolo Paulo, ele faz isso. E a Bíblia continua dizendo, por essa razão discutiam na sinagoga. Alguns filósofos e epicureus e estoicos puseram-se a debater com ele. Os filósofos que estavam ali, uns entendiam o mundo a partir da ótica da matéria, ou seja, eram ateus. E eles entendiam que tudo que eles poderiam usufruir do mundo era o aqui e o agora. Aquilo que não passava pela mente deles, que era inconcebível, era algo a respeito da ressurreição. É por isso que eles rejeitam a mensagem de Paulo. A nossa mensagem hoje continua sendo rejeitada. Nós estamos aí
ao redor de pessoas que encaram todas as verdades e qualquer verdade, menos a verdade absoluta, aquilo que dá sentido às suas vidas, por acreditarem que essa verdade não faz sentido a eles. Interessante lembrar para você que o mesmo apóstolo Paulo, em Romanos, e eu vou abrir aqui para a gente dar uma olhada, que faz parte desse contexto. No livro de Romanos 1, o apóstolo Paulo traz algo essencial para o entendimento do que é estar em uma cosmovisão falsa. Porque ele vai dizer que Deus, ele se revelou a todos os homens. E ele começa o versículo 18 do capítulo 1 da carta dele aos Romanos, dizendo: pois a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que impedem a verdade pela sua injustiça. Pois o que se pode conhecer sobre Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou, ou seja, Deus manifestou a todos os homens a realidade da criação. Quando nós observamos o livro de Gênesis, o Senhor está dizendo que criou todas as coisas. Mas a nossa percepção, quando nós chegamos à realidade de observar todas as coisas, como foi dito na aula, todas as coisas, das mínimas às máximas, nós podemos ver que há um Criador inteligente por trás de tudo isso. Porém, eles acreditavam, aquele povo que estava ali ao redor de Paulo, de que não era possível existir um Criador. Então, eles precisavam acreditar no aqui e no agora e aproveitar tudo que eles podiam, porque não existia vida após a morte. Mas Paulo não se intimida diante deles. Paulo não se intimida diante de grandes homens sábios, de homens que vinham aí trazendo uma tradição de filósofos experientes. Paulo reconhece de que o Deus a que ele pregava era o verdadeiro Criador de todas as coisas e, portanto, a única fonte de verdade. E é por isso que ele tem esse entendimento e a coragem de falar diante daqueles homens. Então, a primeira coisa que nós precisamos colocar na nossa mente e nos nossos corações é a certeza de que o Deus a qual nós servimos é Criador de todas as coisas. Quando eu tenho essa certeza fixa na minha mente, eu tenho coragem para dizer ao mundo qual é a verdade absoluta em um mundo de relativismo. Em um mundo onde, da mesma forma que Paulo, prega-se de tudo, menos de que haja uma verdade em que possa se apegar. Uma das cosmovisões mais difíceis e a que nós mais enfrentamos é a cosmovisão pós-moderna, não é? Que ela vem aí como a sua base o próprio relativismo, ou seja, tudo é relativo. Não há no que se apegar, não há o porquê se apegar em algo, pois não há nenhum tipo de verdade total em que nós podemos nos apegar, mas cada um tem a sua própria verdade. E aí, como é que nós podemos chegar a esse tipo de pessoa, né? Aos nossos amigos, aos conhecidos, aquelas pessoas que nos lideram até. Como é que eu posso chegar até ela e trazer algo completamente contrário? Primeiro, eu preciso ter consciência daquilo que eu acredito, firmeza naquilo que eu acredito, conhecimento naquilo que eu acredito, como o apóstolo Paulo. E diante de todos aqueles homens, ele continua dizendo que há um Criador, mas não só isso, que há um mantenedor de todas as coisas. E ele vai ao Areópago, era um lugar central onde se levavam as pessoas para se discutir
temas relevantes. Paulo está diante de todos eles. E qual é a mensagem de Paulo? Será que Paulo tenta amaciar a sua mensagem, a sua realidade, a realidade deles para que ele possa ser aceito? Nós veremos aqui. Ele vai dizer: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, a partir do 24, Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, tampouco é servido por mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa, pois é Ele mesmo quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Ora, aquele povo de Atenas estava temendo, não é? Por isso que eles colocaram ali um altar ao Deus desconhecido, porque eles achavam que eles precisavam servir de alguma forma a esse Deus, para que esse Deus fizesse essa barganha ali com eles, essa troca com eles. E o apóstolo Paulo chega com uma verdade central e diz: não é assim. O Deus que fez todas as coisas, ele não precisa ser servido por mãos humanas, mas ele serve a todos. E ele continua dizendo, aqui por meio do apóstolo Paulo e do capítulo 17, depois você pode meditar com mais paciência, nós vemos as principais características de uma cosmovisão, que é a teologia, ou seja, existe um Deus. E aí Paulo vai dizer, além de existir um Deus, esse Deus é criador dos céus e da terra. Mas ele continua, não é? A pergunta aí que vem, o que é o ser humano? Aí ele vai dizer, de um só fez toda a raça humana, para que habitasse sobre a terra, a superfície da terra, determinando-lhes os tempos previamente estabelecidos e os territórios de sua habitação. Ou seja, Paulo está dizendo, o homem, vocês querem saber, atenienses, quem é o homem? Vocês querem saber, ateus, filósofos e todo esse questionário que nós ouvimos todos os dias na nossa realidade? Pois bem, o homem é uma criação de um Deus criador. O homem é imagem e semelhança de Deus. É por isso que o bebê, mesmo na barriga da mãe, ele tem um valor inegável, que é o valor da vida. É por meio desse questionamento, da antropologia, do que é o homem, que nós podemos bater com firmeza e dizer não ao aborto. Mas como é que eu tenho essa firmeza para falar sobre isso? Por meio da verdade absoluta, por meio da criação. Então, se eu não acreditar de fato nisso, a minha cosmovisão ela será inconsistente e eu não terei como argumentá-la diante dos homens, como o apóstolo Paulo fez. E ele continua dizendo, para que buscassem a Deus e mesmo tateando, pudessem encontrá-lo. Aí nós já entramos na questão, e se há um Criador, ele se correlaciona com o homem ou ele deixou o homem à sua própria sorte? Paulo está dizendo sim, ele se correlaciona. E ele fez todas as coisas para que o homem o encontrasse. Então, há aí uma busca por um relacionamento com o homem. Paulo, então, nesses versículos, desse capítulo 17, ele traz argumentos metafísicos, epistemológicos, ético. Por que nós devemos acreditar no certo e no errado? Se nós entendermos que não há criação, que não há um Criador, dificilmente nós sustentaremos a ética, o certo ou o errado. Porque se não há um legislador absoluto, não há também uma lei absoluta. E essa desconstrução, ela continua de uma forma tão terrível que nós estamos vivendo hoje a desconstrução do ser humano. Nós estamos vivendo um tempo em que querem questionar
se de fato existe um homem ou uma mulher, ou quem nós somos. Então nós estamos vivendo tempos difíceis e nós precisamos reagir a esse tempo, como o apóstolo Paulo reagiu ao seu tempo. E ele continua dizendo, para que buscassem a Deus, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como também alguns dos vossos poetas disseram, pois dele também nós somos geração. Sendo nós gerados por Deus, olha, Paulo está trazendo, nós somos gerados por um Deus e é por meio dele que nós movemos, existimos e tudo aquilo que nós fazemos é graça dele. Tudo que há operado no homem e no mundo é graça de Deus. Então, como nós podemos glorificar esse Deus e ministrar a criação desse Deus, de todas as coisas, no nosso tempo, na nossa época, sem ter medo daquilo que dirão a respeito de nós? Ora, na época de apóstolo Paulo, quando ele está dando todo esse discurso, ele é chamado por estes filósofos, epicureus e estoicos, ele é chamado por eles de tagarela. O que era o tagarela? Era uma pessoa que não tinha opinião própria, mas que saía como um passarinho buscando uma coisinha aqui e outra ali para comunicar. Então eles chamam o apóstolo Paulo de um tagarela. Quem é este? É um tagarela, é alguém que não sabe nem o que está falando, mas vamos ouvi-lo. E não é diferente conosco, não é? Nos chamam de retógrados, nos chamam de... falam de nós que nós não temos o conhecimento, que nós estamos à parte da inteligência, da racionalidade e que tudo que tem em nós é nulo, não é aproveitável. Mas isso não é verdade. Se eu entendo de que de fato há um Deus que criou todas as coisas, que de fato houve uma queda, como o apóstolo Paulo comunica aqui em Atos, aquele povo, ele vai dizer, olha, vocês agora precisam buscar a Deus tateando, ou seja, com dificuldade. Por quê? Porque o homem caiu. Gênesis 3 afirma isso, Romanos 3 afirma isso, toda a Bíblia afirma a queda do homem. Porém, Paulo vai dizer que ele está redimindo todas as coisas, e ele vai além disso, ele diz, pois determinou um dia em que julgará o mundo, e com justiça por meio do homem que estabeleceu com esse propósito. Ele garantiu isso a todos ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Paulo está dizendo, e ele não se importa com a crença daquele povo, ele está dizendo, de fato, há um julgamento e uma ressurreição. Paulo inicia na criação, Paulo faz referência à queda, Paulo faz referência à redenção e Paulo faz referência à consumação de todas as coisas diante de todos os atenienses. Ele não teme, porque nós fomos chamados para glorificar o Senhor em todas as áreas da nossa vida. E como nós podemos fazer isso? 2 Coríntios 10 vai dizer que nós devemos levar todo o nosso pensamento, todo o nosso raciocínio cativo a Cristo. Quando todas as áreas da nossa vida estiverem cativos à verdade, à centralidade bíblica, à cosmovisão cristã, ao pensamento geral da humanidade, do mundo, de quem eu sou, de quem o outro é, assim eu poderei representar verdadeiramente o meu Cristo. Em todas as esferas eu servirei a Ele. Na esfera da família, estado, escola, igreja e trabalho. O Senhor nos chamou para glorificá-lo. E mesmo que todos aqueles que ouçam, saiam, nos deixem falando só, nos chamem de tagarelas, como fizeram com Paulo, sempre haverá
Dionísios e Dâmaris, que ouvirão a verdade, reconhecerão e aceitarão o nosso Cristo e se unirão a nós. Então, por que nós precisamos entender a nossa cosmovisão? Para que nós possamos, por meio dela, trazer a luz conscientemente a todos os homens. Aqueles a quem rejeitarem, mas haverá sempre os que nos ouvirão, os que ouvirão a palavra, os que serão trabalhados pelo Espírito Santo de Deus e receberão nova vida. Mas não para aí, eles poderão aplicar em todas as áreas da sua vida a ótica, o pensamento, a atitude verdadeiramente cristã, além das 4 paredes do culto de domingo na igreja. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Foi para, como o apóstolo Paulo, em uma viagem, levar a verdade, quer seja na escola, quer seja no nosso trabalho, na nossa casa com os nossos filhos. Nós estamos em uma guerra de cosmovisões. Se nós não entendermos, se nós não buscarmos, se nós não reconciliarmos a verdade absoluta, nós estaremos sucumbindo a esta guerra. Mas o Senhor não nos chamou para perder. Ele disse que a peleja, a batalha já está ganha nele. Então, o que é que nós precisamos fazer? Tomar em nossas mãos todas as armas. Então, que você possa ser ricamente abençoado, que você possa buscar cada dia mais entender a sua cosmovisão a partir da criação, da queda, da redenção e da consumação de todas as coisas. Que o Senhor vos abençoe, que o Senhor seja glorificado na vossa vida. Deus abençoe sua vida.